O tema da palavra de hoje é conhecimento ou revelação. Diferença entre conhecimento e revelação. E isso está muito associado sobre um dos temas desse ano, né? Que é sobre ter a consciência da graça. E Deus ele colocou no nosso coração que através dessa consciência da graça nós iríamos viver um ano de crescimento e expansão. Quando a gente fala sobre viver um ano de crescimento e expansão, não é só do ministério, não é só crescimento da igreja, expansão da igreja, mas crescimento e expansão da vida de cada um de nós. Crescimento espiritual, expansão de conhecimento também, de revelação no nosso coração, amém? Isso cabe em todos os aspectos da nossa vida. E é isso que Deus ele tem colocado no nosso coração. A gente sabe que Ele ministra, nosso Deus ele ministra em cada igreja. O nosso Deus ele vai de acordo com o flow que Ele está dando e que está fluindo naquela igreja, na vida, no coração de cada pessoa. E Ele vai vendo conforme a palavra dEle vai crescendo nos corações de cada pessoa, a maneira que aquilo vai crescendo, Ele estabelece aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas durante o ano. Faz sentido isso, gente? Se a gente está recebendo palavras de graça, palavras de fé, Ele sabe que existe nesse terreno aqui um coração focado em Jesus, sabe que nessa casa os nossos olhos estão focados em Jesus, sabe que nessa casa a gente entendeu que esse relacionamento que nós temos com Ele, tudo que recebemos da parte dEle foi por causa do sacrifício de Jesus. Então Ele sabe que esse é um terreno que quando Ele fala, o que eu tenho para vocês esse ano é crescimento e expansão, Ele sabe que é um terreno que entende que isso foi disponibilizado através do sacrifício de Jesus por nós, porque é isso que a gente prega aqui de domingo a domingo. Amém, gente? Então a gente está falando um pouquinho mais sobre essa consciência da graça, sobre sermos pessoas melhores. Na última palavra do ano, quem ouviu aqui a última palavra do ano? Levanta a mão, uma galera. As pessoas que não ouviram, eu convido vocês, a gente tem um canal no YouTube, Nova Church Atlanta, todas as nossas palavras, essa palavra vai estar lá, todas as nossas palavras estão lá, e essa última palavra do ano foi uma palavra muito especial, onde Deus ele colocou no meu coração a vontade dEle em escancarar para a igreja todas as promessas que Ele tem na palavra dEle para todas as áreas da nossa vida, para que a gente possa viver esse ano de 2025 convictos que todo aquele que está em Cristo Jesus recebeu do próprio Deus plenitude de vida. A gente viu na palavra que todas as promessas, desde o Antigo Testamento, elas em Cristo Jesus, elas se tornaram a nossa herança, amém? A palavra fala que em Cristo Jesus, através do Filho, nele, nós temos o sim de Deus para cada uma das promessas dele e nós declaramos amém para a glória dele. Nós recebemos todas essas promessas que ele declarou no Antigo Testamento que iria dar ao seu povo. Em Cristo Jesus nós recebemos acesso a todas essas promessas. Nós declaramos amém, Pai, eu creio nisso e eu recebo. Então foi uma palavra onde a gente... Eu acho que foi a palavra que a gente mais leu a Bíblia. Acho que quem não leu a Bíblia em 2024 leu o suficiente, né? Nunca é o suficiente, né? Mas a gente leu tanto, eram tantas palavras que Deus ele trouxe para os nossos corações para mostrar para a gente a obra dele, a vontade dele. Eram promessas de provisão para todas as áreas da nossa vida. Área financeira, familiar, emocional, saúde, todas as áreas da nossa vida. A gente viu nessa palavra que tem uma promessa de Deus que em Cristo Jesus nos foi entregue para que nesse ano de 2025 a gente possa viver buscando o reino de Deus, sabendo que todas as outras coisas, todas essas promessas, elas estão sendo acrescentadas enquanto nós buscamos o reino de Deus, enquanto a gente segue o nosso propósito de vida. E a gente falou também que todos nós temos um propósito de vida, amém, gente? Imagina viver uma vida sem propósito. Misericórdia da gente pensar que o nosso propósito é levantar todo dia,
trabalhar pra caramba, ter dinheiro para pagar a conta, talvez sonhar em ter mais recursos para realizar alguns sonhos. Será que a vida é só realmente isso? Se for realmente isso, a gente é o mais infeliz dos homens nessa terra. O senso de ter um propósito nas nossas vidas nos traz vida. Vocês concordam com isso? Saber que, cara, eu tenho um propósito, Deus ele colocou no meu coração, Ele colocou em mim um dom específico que não tem em todas as pessoas, porque nós somos um corpo, cada pessoa tem um dom específico. Deus ele colocou esse dom específico em cada um de nós por um propósito. Todos nós temos um propósito. Opa! Amém, gente? Amém. Todos nós temos um propósito. Por mais que às vezes tem muita gente que está na igreja, caramba, Ray, até hoje não sei qual é o meu propósito. Eu te digo hoje com convicção que um propósito em comum que nós temos é compartilhar do amor de Jesus. E a gente falou sobre isso nessa palavra, né? A gente até a gente combinou algo, né? Quando perguntarem para a gente, e aí, qual a tua meta para 2025? E a gente falou, a minha meta para 2025 é compartilhar do amor de Jesus com o máximo de pessoas que eu puder. Olha que meta linda, né? Que propósito lindo. Geralmente a gente fica, vou fazer cursos e aquilo, me aprimorar para ter mais conhecimento e me preparar para o mercado de trabalho. Cara, uma vez que a gente entende que a gente está recebendo tudo isso da parte de Deus, e essas coisas elas vão acontecendo na nossa vida naturalmente, a gente consegue se focar nesse propósito de compartilhar o amor dele com as pessoas, sabendo que ele está nos provendo de todas as coisas. Que coisa maravilhosa, né, gente? Isso é uma boa notícia, é uma boa notícia. Isso é uma notícia maravilhosa, né? Então, nesse último culto do ano, a gente sentiu isso muito forte no nosso coração. Deus, ele mostrando, a gente brincou, né? Son, I got you. I got your back. Eu estou cuidando de você. Aquilo que você precisar, qualquer coisa que você precisar, tenha certeza que eu estou cuidando de você e eu estou te provendo de todas as coisas para que nesse ano de 2025 a gente não passe um ano correndo atrás de bênçãos, porque hoje a gente sabe que segundo a palavra bênçãos e misericórdias nos seguirão. Isso é a promessa de Deus, a palavra dele, ele é fiel à palavra dele. Amém? Então Deus está ministrando muito isso no nosso coração sobre ter a consciência da graça. Ter a consciência da graça é ter uma consciência sobre tudo aquilo que Deus ele já nos concedeu em Cristo Jesus e a gente viveu uma vida conforme aquilo que nós cremos que Ele já declarou que é nosso. Amém? E a gente meditou um pouquinho sobre conscientização, sobre consciência, né? E quando a gente falou de consciência, a gente falou que consciência é uma busca por um entendimento, um conhecimento, uma clareza mais profunda sobre digamos que uma determinada causa. Existe uma grande diferença entre saber que determinado lugar do mundo existe pessoas passando fome, todo mundo sabe disso. Outra coisa é você se associar a uma organização que tem como propósito de vida cuidar dessas pessoas em necessidade. Quando a gente busca isso, a gente passa a ter uma consciência, não é mais só uma informação. Todo mundo sabe que tem gente passando fome e necessidade em todos os lugares do mundo. Agora, quando você sente no seu coração a necessidade de, cara, eu sei disso, mas qual é a real realidade disso? O que acontece com essas famílias? O que aconteceu? Por que dessa pobreza? E como que eu posso fazer parte da solução? Isso é buscar uma consciência, não é mais ter somente uma informação sobre aquilo que está acontecendo, mas é buscar ter uma consciência sobre aquilo que está acontecendo. E quando a gente tem uma consciência profunda sobre um determinado assunto ou uma determinada causa, consequentemente, essa consciência ela gera uma transformação no nosso interior. Porque enquanto eu tenho
eu simplesmente sei de uma forma superficial sobre necessidades de algum país, aquilo é uma informação para mim. Sei. Agora, quando eu me associo a uma organização que eu vejo a obra que está acontecendo naquele lugar e eu passo a ter uma consciência do que de fato está acontecendo, isso mexe com o nosso interior. Vocês concordam com isso? Quanto mais a gente busca conhecimento e uma consciência sobre as coisas que estão acontecendo, cara, isso mexe com o nosso interior. E isso passa a mudar também o nosso estilo de vida. Antes da gente ter uma consciência sobre algo, antes de ter uma consciência, quando a gente só sabia sobre algo, a gente sabia e continuava vivendo a nossa vida. A gente continuava pensando nas coisas que a gente tinha que fazer, nas nossas atividades, nas nossas obrigações, nos nossos sonhos. Mas quando a gente passa a ter a consciência sobre algo, a gente passa a pegar a responsabilidade daquilo e trazer isso para a nossa vida também. Não que a gente anule a família ou coisas que são importantes para a gente, mas a gente simplesmente pega aquilo e traz como uma responsabilidade. Quando eu tenho consciência de alguma coisa, eu tenho a consciência daquilo e eu não tenho só um conhecimento sobre aquilo, mas eu quero fazer parte daquilo. Aquilo toca o meu coração, mexe o meu coração, a ponto de eu querer fazer parte daquilo. Está fazendo sentido isso, gente? E um exemplo de diferença, enquanto eu estava meditando sobre isso, o Espírito Santo falou: a tua vida, cara. Tua vida é um bom exemplo disso. Né? Eu e a Nanda, a gente chegou aqui, a gente não veio para Atlanta para abrir uma igreja, a gente conseguiu um green card através da minha irmã. Eu e a Nanda, a gente trabalhava em empresas. Deus moveu. A gente sabe que foi Deus movendo, que trouxe a gente para cá. A gente veio super bem. Uma situação maravilhosa. E a gente chegou aqui. Quando a gente chegou aqui, a gente de cara a gente soube que existiam milhares de brasileiros aqui, que tem uma comunidade brasileira gigantesca, né? Minha irmã chegou da Califórnia agora, ela está assustada com a quantidade de brasileiros que tem aqui em Atlanta, né? De Goiânia principalmente. Tem Goiânia aí? Ó, legal. Tem o Goianão Supermercado, estou fazendo propaganda aí, ó. Goianão Supermercado, Goianão Restaurante, padaria. Cara, tanta coisa, né? A padaria brasileira tem tanta coisa de brasileiro. Assim que a gente chegou aqui, a gente de cara viu que, cara, a comunidade brasileira é gigante. A gente de cara viu que existem centenas de igrejas. E aquilo era um conhecimento. Conhecimento não, era uma informação. Pô, legal. Pô, que legal. Um monte de brasileiro com um monte de igreja brasileira. E aí, cara, o evangelho faz parte da minha vida e da vida da Nanda. Quando a gente começou a tentar ter uma consciência da real situação do cristianismo na nossa região e do que está sendo pregado em muitas igrejas, a gente viu que aquilo que Deus ele colocou no nosso coração não é algo comum que tem sido pregado por aí. Na nossa igreja, quem está chegando agora, você chegou num lugar onde a palavra de Cristo ela é ministrada de um nível de critério tão rigoroso que a gente busca, em cada palavra que a gente está buscando, a sinceridade do coração de Deus, aonde Cristo é o centro da mensagem. É tudo sobre o que Ele fez por nós. É sobre quem Ele nos transformou. Não existe glória em nossas vidas a não ser aquilo que Ele nos deu. É tudo sobre Ele. Não é sobre nós, pelo nosso próprio esforço, nos tornarmos pessoas melhores. É sobre a obra dEle na nossa vida. É sobre a gente reconhecer que Ele é poderoso, Ele cuida de nós, foi Ele que nos santificou, Ele declarou que eu vou fazer essa obra no interior de vocês. E aqui na nossa igreja a gente reconhece que se for depender da nossa força e do nosso esforço para nós nos tornarmos pessoas melhores, nós estamos lascados. Porque o homem sempre chega no fim de si mesmo. A gente não consegue sustentar uma transformação interior
por muito tempo se não for mediante o poder de Deus no nosso interior que opera em nós. Faz sentido isso, gente? E a gente viu que essa mensagem que Deus ele colocou no nosso coração não tem por aí. Esse critério que nós temos no cuidado da pregação e ministração do Evangelho de Jesus, da palavra, da graça e da fé, a gente não encontrou por aí. Então, eu e a Nanda, a gente passou a ter uma consciência de que aquilo que Deus ele colocou no nosso coração, que transformou a nossa vida, isso precisa ser transmitido para outras pessoas também. E essa obra é de Deus. A glória não é nenhuma minha e dela. O que eu e a Nanda nós fizemos, a gente tem consciência de que existe uma necessidade da gente transmitir aquilo que você colocou no nosso coração para uma comunidade que, pelo que a gente viu, não está recebendo isso que a gente recebeu, que transformou as nossas vidas. Pai, eis-me aqui. Eu quero fazer parte dessa causa, em compartilhar com as pessoas uma palavra que transformou a minha vida. Então, existiu essa mudança de simples informações, muitos brasileiros, muitas igrejas, para uma consciência de, peraí, existe uma necessidade da gente compartilhar e transmitir para outras pessoas aquilo que a gente recebeu de Deus na nossa igreja, que a gente não simplesmente ouviu uma mensagem do nosso pastor, a gente ficou, amém, amém, pastor, uau, caramba, isso tudo é verdade. Não, a gente ouviu também essa palavra com critério. A gente pegou a palavra e chegou em casa e a gente chegou a duvidar muitas vezes, caramba. Tem gente que fala que a graça é boa demais para ser verdade. E tem um versículo que na verdade ele fala que Deus ele nos deu o Espírito dele para que a gente pudesse entender aquilo que de graça nós recebemos. Meu Deus, eu amo esse versículo, porque se não for mediante o poder da revelação do Espírito de Deus na nossa vida, a gente não consegue entender e nem receber essa graça maravilhosa do nosso Deus. A gente não consegue. É como se a gente estivesse andando na rua e uma pessoa que tu nunca viu na vida te para e fala, aqui, Lio, pô, então, eu não sei, eu olhei para você, eu simpatizei com você, cara, eu tenho uma Ferrari, algumas Ferraris, eu quero te dar uma, e uma casa maravilhosa. Tu me conhece. Quem conhece um ao outro fala, pô, legal, obrigado. Agora, se você não conhece a pessoa, tu fala, tem angu nesse caroço. Tem alguma coisa aí, tem alguma pegadinha, em algum momento eu vou descobrir que essa pessoa, na verdade, está querendo me dar um golpe. E é o que as pessoas sentem com relação à graça. Quando a mensagem da graça é expressa para as pessoas sobre a bondade de Deus, é tudo sobre aquilo que Ele fez por nós, muitas pessoas pensam, caramba, eu não tenho que me esforçar. Tudo que a gente pensa em coisas que a gente tem que fazer para acrescentar a obra de Cristo, a gente está diminuindo aquilo que Ele fez por nós. Quem ama cozinhar aqui? Quando a gente cozinha, chama alguém querido, a gente prepara aquela melhor refeição. Pô, tu pensa, a gente fica triste quando o convidado fala, pô, tem um salzinho? Pô, cara, tu se dedicou, mas faltou, né? Pro gosto, paladar daquela pessoa, cara, faltou um punch, como diz na culinária, faltou uma pegada mais forte ali de um tempero e a pessoa precisou de um sal. Quando a gente pensa que a gente precisa nos esforçar para receber da parte de Deus algo, a gente está falando que a cruz e o sacrifício de Jesus não foi suficiente. A gente precisa acrescentar ao sacrifício de Jesus mais uma obra nossa, para que daí então Deus possa nos abençoar. Isso é o reflexo de não ter uma revelação ainda
da graça e misericórdia, do amor que Deus, incondicional, que o amor que Deus ele tem por nós, desse amor incondicional que Deus tem por nós. Está fazendo sentido isso, gente? Quando a gente não conhece aquele que nos está dando tudo, a gente desconfia. Agora, quando a gente olha para a cruz, a gente vê o nosso Deus soberano, que não tinha necessidade nenhuma de mandar o Filho dele para morrer por nós. Ele é soberano. Se ele quisesse, vocês estão vivendo a vida louca aqui, deixa eu acabar com essa terra e deixa eu construir outro planeta aqui, deixa eu tentar um novo plano aqui com essa nova galera, porque vocês estão muito perdidos. Ele não poderia fazer isso? Por amor a nós, ele deu o Filho dele para vir aqui na terra, e a gente olhar para a cruz e a gente não ter a consciência da magnitude do sacrifício de Cristo por nós. Quando a gente não tem essa consciência e revelação da plenitude daquilo que Ele fez por nós, a gente desconfia daquilo que a gente está recebendo. É muito bom isso que tu está falando. Não é possível que eu não tenho que me esforçar, eu não tenho que me sacrificar para receber da parte de Deus algo. Quando a gente pensa isso, church, a gente não teve uma revelação profunda da magnitude daquilo que Cristo passou para que a gente tivesse plenitude de vida. Isso é um reflexo de que a gente sim precisa meditar mais. Meditar mais num sofrimento de um filho. Cara, eu não consigo imaginar eu, por minha vontade, fazendo qualquer coisa que causasse ao Joshua dor. E Deus, ele viu que essa era a única solução de se reconciliar com o mundo e nos dar vida em Cristo Jesus, foi enviando o Filho dele por amor a nós. Cara, se isso não é graça, eu não sei mais o que é favor imerecido. Se isso não é a maior expressão de amor, eu não sei mais o que é amor incondicional. E isso revela muito no nosso coração a necessidade ainda que temos de meditar sobre a dimensão do sacrifício de Cristo por nós. Amém, gente? Da mesma forma que existe uma diferença entre a gente só saber de algo e ter a consciência de algo, também existe uma diferença gigantesca entre ter um conhecimento e ter uma revelação. O pastor Kenneth Hagin é um pastor que a gente ama. As pregações deles, os livros deles são maravilhosos. A gente tem alguns livros deles aí na biblioteca, e tem um livro dele que se chama Autoridade do Crente, que ele fala sobre isso. Ele cita sobre o conceito e a diferença entre conhecimento e revelação, e ele também fala nesse livro sobre o reflexo na vida do crente quando a gente tem o conhecimento, mas falta revelação. E eu peguei pedi para colocarem aí, essas duas citações. A primeira fala sobre a diferença. Qual a diferença de um para o outro? Eu acho bem legal a forma que ele expressa isso. Ele fala que o conhecimento é o que você aprende com a mente humana, enquanto a revelação é o que você aprende diretamente de Deus através do Espírito Santo. O que ele está falando? A gente pode pegar a Bíblia e ler a Bíblia como um livro de história. Não tem efeito nenhum. Foi puro conhecimento. Você pode decorar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se você não se relacionou com a Bíblia, entendendo que a Bíblia é Jesus em papel e caneta, é sobre Jesus expresso aqui nesse livro, e quando você está lendo, você está se relacionando com Ele através do Espírito dele, que inspirou homens a escrever esse livro. É o mesmo Espírito que te traz a revelação sobre aquilo que Deus colocou na palavra dele. Enquanto a gente não tem isso, é mera informação, é o que o irmão Hagin está falando. E ele, nessa outra citação, ele fala sobre os efeitos que tem o conhecimento e a revelação na vida do crente. Ele fala, o conhecimento da palavra de Deus é importante, mas é a revelação dessa palavra que traz vida e mudança. É a revelação dessa palavra que traz vida e mudança. O conhecimento pode apenas informar a mente, mas a revelação é que transforma o coração e capacita o crente a viver pela fé.
Cara, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Porque enquanto a gente não traz o que a gente está lendo aqui, daqui para cá, é só informação. Romanos capítulo 10, versículo 9, Paulo ele fala, se você declarar com sua boca que Cristo é o Senhor e crer na sua mente, crer no seu coração, e o coração, quando a palavra fala de coração, está falando sobre a nossa alma, a gente crê no nosso interior, ali no nosso espírito, uma revelação. Eu não vi Cristo morrer por mim. Eu fiquei sabendo do que aconteceu porque me contaram. E eu tomei a decisão de crer que aquilo que contam sobre Jesus, de que Jesus não é simplesmente um profeta, ele é o Filho de Deus que morreu no meu lugar, e eu decidi, foi uma decisão que eu tomei, em crer que ele é o Filho de Deus, que por causa do sacrifício dele por mim, eu me tornei filho de Deus e meu relacionamento com Deus foi restaurado. Eu tomei uma decisão de crer nisso, e a partir do momento que eu tomei essa decisão de crer nisso, o Espírito de Deus confirmou: Reizinho, essa é a verdade, filho. E essa revelação se tornou algo tão profundo no meu coração que transformou a minha vida. Através dessa revelação eu comecei a ter o meu relacionamento com o meu pai, e eu comecei a descobrir quem ele realmente é. Ele passou de ser um Deus em quem eu ouvia falar, a ser um pai com quem eu me relaciono. Nessa diferença entre conhecimento, eu ouvi dizer, e uma revelação profunda no meu coração. Quando a gente fala sobre fé, sobre crer, nesse contexto, a gente está falando sobre uma transformação interna, amém? Que transformação interna é essa? Quando a palavra fala que nós somos novas criaturas, que todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a gente ouve isso e tem só uma informação, pô, legal, as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Hey, que tudo se fez novo? Tudo. Tudo o quê? Tudo. A palavra fala que com Cristo nós fomos crucificados. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu vivo essa nova vida agora. O que mudou? Tudo. Eu era uma pessoa, eu reconheci Cristo como meu Senhor e Salvador, entreguei a minha vida a Ele. Quando eu entrego a minha vida a Ele, eu morro para quem eu era e recebo a vida do próprio Deus em mim, para viver a vida que Ele sempre sonhou que eu vivesse. Antes eu vivia uma vida destrutiva, agora eu vivo uma vida abundante. Eu era fadado à morte eterna, e nele eu recebi vida eterna. Está fazendo sentido isso? Crer e ter essa revelação sobre a palavra, ela gera em nós uma transformação. E cristianismo é sobre viver essa transformação. Amém, gente? A gente fala praticamente todo domingo aqui, church. João 10:10. Cara, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Qual a vontade de Deus? Que você tenha vida em abundância. 1 João 5:12 diz que quem tem o Filho aqui no seu coração? Quem tem Jesus no seu coração? A palavra está falando que quem tem o Filho no seu coração tem a vida. E essa vida não é bios, de uma vida biológica, é zoe. Essa tradução dessa vida não é de bios, de vida biológica, é zoe, a vida do próprio Deus. A palavra está falando que quem tem Cristo no seu coração tem a vida do próprio Deus em si. Alguém consegue imaginar Deus tendo falta de alguma coisa? Aquele que tem a vida de Deus no seu interior não tem falta de nada. A gente está nesse mundo, as coisas podem acontecer, a gente pode passar por tempos de escassez, porém o que Deus ele declarou na palavra dele é que não vai nos faltar nada.
a economia pode quebrar, ele vai mover pessoas e vai mover situações para a gente ser suprido daquilo que a gente precisa. Essa é a convicção no meu coração. Por causa dessa convicção no meu coração, eu consigo ter paz com relação à economia, com relação a presidente, não interfere na minha vida. O meu governo vem do alto. Ele que rege a minha vida. Ele que me provê de todas as coisas. Isso não interfere na minha vida, no meu emocional. Não me preocupa. Porque Ele me provê de todas as coisas. Porque Ele falou na palavra dEle, quando eu recebi Cristo na minha vida, eu recebi Zoe. E eu creio, Ele está falando, eu creio nisso. Saiu de uma informação para uma revelação no meu coração. E eu passei a crer, e isso passou a ter um efeito na minha vida, a ponto de não mais me deixar preocupado com a economia do país. Eu sei que Ele vai prover. E nessa palavra, a última palavra do ano, a gente viu tudo que Cristo nos deu. Então, a gente precisa entender, church, que se o nosso propósito de vida é receber bênçãos, presta muita atenção nisso. Se o nosso propósito de vida é receber bênçãos, nós estamos vivendo em incredulidade. Porque nós estamos achando que a gente ainda não recebeu aquilo que Deus falou que já nos deu. Está fazendo sentido isso? Se eu falo para vocês que eu estou procurando por algo, é porque eu não tenho aquilo que eu estou procurando. Então, se eu estou correndo atrás de bênçãos, no meu coração eu não tenho elas. Meu Deus, isso é muito forte, isso é muito sério. Se a gente vive a nossa vida pela fé, o que a gente está crendo é que eu não recebi de Deus aquilo que Ele falou que Ele já me deu. O nosso estilo de vida revela aquilo que nós cremos no nosso coração. Se eu vivo em paz, consciente de que nele eu tenho tudo que eu preciso, eu vivo em paz. Se eu vivo correndo atrás de bênçãos, cara, muita gente vive, principalmente, cara, aqui na América a gente tem que tomar esse cuidado. Falo para todos nós. Cara, a gente entra aqui e são muitas oportunidades de fazer grana. E se o nosso foco é fazer grana, cara, aqui é a terra. Tu pode se matar de trabalhar e tu vai fazer uma grana violenta. Mas tua família está zoada, teus filhos estão largados. É isso que tu quer passar para tua família? De que a vida é ficar correndo atrás do dinheiro, enquanto Deus te prometeu que bênçãos e misericórdias te seguiriam? Está fazendo sentido isso, gente? Cara, Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. São palavras e mais palavras. Eu poderia passar aqui, cara, uma semana inteira lendo versículos e mais versículos de promessas de Deus de que nos supriria, que já nos deu tudo em Cristo Jesus. A gente poderia ficar cansado de ouvir, caramba, eu entendi, pode parar. Só que o desejo do coração do Pai nessa noite é que a gente não entenda, mas é que a gente receba isso como uma revelação absoluta no nosso coração. Porque quando a gente recebe isso, a gente de fato vive aquilo que a gente creu. Amém? Então o que a gente tem sentido no nosso coração para esse ano de 2025 é que nessa consciência da graça a gente possa entender que a gente já recebeu tudo que a gente precisa para que a gente possa focar no que é importante. O que é importante sobre o cristianismo? Cara, transformação interna. A gente ser transformado no nosso interior. Porque enquanto não somos transformados no nosso interior, a gente não pode desfrutar daquilo que Ele tem pra gente. Faz sentido isso, gente? Contei uma vez um exemplo, né, do meu filho quando ele estava só bebendo leite. Hoje ele já come. E benza a Deus. Como um menino come. Na época que ele só bebia leite, se eu fizesse um churrasco, picanha, ribeye, coisa prime na minha casa,
por ele ser uma criancinha, ele não poderia desfrutar daquilo, porque ele não está maduro o suficiente para desfrutar daquilo que é dele. Vocês entendem? Que o que é meu é do meu filho. Acesso ele tem, só que ele não está pronto para comer aquilo que eu tenho para ele. E a nossa vida com Deus é sobre isso. Enquanto a gente não entender que o propósito de Deus é transformar o nosso interior, a cada dia Ele já começa nos dando um novo espírito. Ele já começa arrancando de nós a natureza pecaminosa e colocando um novo espírito. O que a gente precisa agora? Entender qual é a nossa identidade em Cristo Jesus. Ele me deu um novo espírito. O que é esse novo espírito? Esse novo espírito é o caráter de Cristo em nós. É o fruto do Espírito, a manifestação do fruto do Espírito no nosso interior. E o nosso foco como filhos de Deus é estar focados nessa genuína transformação. Amém, gente? Então a gente precisa ter, todo domingo, quando a gente vai para uma igreja, toda semana, quando a gente vai no GC, a gente precisa ter como propósito principal desses gatherings, sermos transformados. Porque conforme a gente vai sendo transformado, a gente vai amadurecendo e a gente vai desfrutando mais e mais daquilo que Ele já nos concedeu. Faz sentido isso, gente? Se a gente genuinamente crê que nele nós somos plenamente abençoados, o maior desejo das nossas vidas precisa ser o desejo de sermos cada vez mais transformados em pessoas melhores, cada vez mais parecidos com Jesus. E somente a revelação da graça que é capaz de genuinamente mudar o nosso interior. Tito 2,12 fala, porque a graça de Deus se manifestou salvadora, e a gente nessa palavra também, a gente falou que a graça ela não é uma doutrina, a graça é Jesus, e a gente vê isso nesse versículo, né? João 1 fala que a graça e a verdade vieram através de Jesus, a graça não é uma doutrina, Jesus é a manifestação da graça de Deus aqui nessa terra. Quando a gente fala de graça, a gente não está falando de uma doutrina ou uma filosofia, estamos falando do Cristo. Amém, gente? E essa palavra de Tito fala, porque a graça de Deus se manifestou, Cristo se manifestou, o amor incondicional se manifestou no favor imerecido. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E essa graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Como nós vamos sendo transformados? Meditando na graça de Deus, meditando em Jesus, no caráter de Jesus, como ele pensava, o que ele falava, como ele agia. O caráter dele é o meu caráter, é o que eu recebi. No Espírito que eu recebi de Deus, eu tenho a capacidade de a cada dia me tornar cada vez mais parecidos com Jesus em pensamentos, palavras e ações. Essa semana, ontem, eu e a Nanda recebemos uma mensagem de um casal que não está mais com a gente, falando, cara, a gente sonhou com vocês e a gente está aqui chorando, lembrando de como vocês receberam a gente, sem julgar. O marido dela usava drogas na época, vocês receberam sem julgar, vocês deram amor, ele pôde ter um encontro com Jesus, por causa dessa graça, que vocês ministram todo domingo, ele teve um encontro com Jesus e meu marido está completamente transformado, porque ele viu Jesus em vocês, e para mim isso não tem preço, é o melhor elogio que eu posso receber. Eu sei que eu sou linda, mas falar da minha beleza não se compara a ouvir de, cara, eu sinto Jesus através da tua vida, isso para mim é, sabe, e isso está disponível a todos nós.
esse reconhecimento de, cara, eu sinto Jesus fluir da tua vida, eu estou contigo, eu me sinto tão bem, tuas palavras me encorajam, tuas palavras me fortalecem, isso é Jesus fluindo de nós. Amém, church? Quando a palavra fala em Tito também sobre as paixões mundanas é viver focado só em nós mesmos, as paixões do mundo, vivo focado só em mim, não me importo com ninguém, viver pensando em dinheiro e coisas materiais, isso é do mundo, cara, nossa mente está em Cristo. Não ter o desejo de ajudar os outros, isso é uma mentalidade mundana. Buscar prazeres rápidos, sem pensar nas consequências, uma mente mundana. Se sentir superior aos outros, é uma mente mundana, porque tudo aquilo que temos de bom vem dele. E o que eu tenho de bom que flui de mim está em vocês também. Ficar sozinho e distante dos outros, sem se importar com os relacionamentos, é ficar focado em si mesmos. Essas são algumas características de paixões mundanas. Então, considerando essa revelação da graça, que essa revelação da graça ela gera transformação, o propósito da revelação da graça é gerar transformação no nosso interior, nós podemos analisar a nós mesmos se o que temos é um conhecimento sobre a graça ou se é uma revelação. A gente pode se analisar, a forma que a gente pensa, como nós estamos agindo, como a gente lida com as situações, se o que a gente tem ouvido sobre a graça, ela tem sido uma informação que está na minha mente, ou se ela de fato se tornou uma revelação no meu coração a ponto de transformar o meu interior. Analisando as nossas vidas, a gente pode claramente dizer isso. Quando a gente tem uma revelação no nosso interior, uma genuína revelação da graça no nosso interior, a nossa vida espiritual está sempre numa constância. Ela não tem altos e baixos. Aconteceu uma coisa terrível, eu não vou para a igreja. Mano, é na igreja que tu tem vida. Meu Deus. Falta da consciência da graça. Quando a gente tem a genuína consciência da graça, a gente genuinamente busca o reino de Deus em primeiro lugar. Quando a gente tem a consciência da graça, as coisas espirituais, tudo ligado à minha vida espiritual, está sempre como prioridade na minha vida. Quando a gente tem a consciência da graça, nós naturalmente passamos a ter facilidade em perdoar 70 vezes 7. Por que eu tenho facilidade de perdoar? Efésios 4,32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Por que eu perdoo? Porque eu fui perdoado. Se eu tenho dificuldade de perdoar, é porque eu não entendi o tanto que meu Deus me perdoou. Se eu tenho dificuldade de perdoar, é porque eu não entendi qual era o meu fim se Cristo não entrasse na minha vida. O meu fim era a morte eterna. Porque Cristo me perdoou no sacrifício dele, eu recebi vida eterna. E ele me perdoou de tanto que o entendimento disso me impede de não conseguir perdoar alguém. Eu não consigo não perdoar alguém quando eu entendo o quanto que eu fui perdoado. Faz sentido isso, gente? A genuína revelação da graça nos faz olhar uns para os outros com o olhar de Jesus, sabendo que aquela pessoa que talvez está te incomodando, aquele irmãozinho abençoado, que talvez está te incomodando, ele tem as falhas dele, mas você também tem a sua. E Cristo te aceitou com as tuas falhas. E ele olha para você e ele fala: meu filhinho amado, eu te amo. Eu sei das tuas falhas e as tuas falhas não mudam o meu amor por você. Quando a gente tem a genuína revelação da graça, a gente olha para os nossos irmãos que, assim como nós, estão no processo de ser transformados, e a gente consegue olhar em amor, sabendo que assim como eles, nós também estamos num processo.
Se Deus teve paciência comigo, a gente precisa ter paciência uns com os outros. Isso é o efeito da revelação da graça nas nossas vidas. A genuína revelação da graça nos leva a servir uns aos outros. Gálatas 5:13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. O que Deus está falando aqui? Cara, em Cristo Jesus vocês não têm que. Vocês não têm que nada. Em Cristo Jesus, o teu servir é o reflexo daquilo que Ele te deu. Porque eu fui tão amado, eu preciso transbordar isso para outras pessoas. Eu não suporto, não tenho condições de eu manter isso dentro de mim. Eu preciso transbordar para outras pessoas. Eu não sirvo a vocês para eu ser amado ou ser abençoado por Deus. Eu tenho plena consciência do quanto eu sou amado e do quanto eu sou abençoado por Ele, por isso eu sirvo a vocês. O reflexo da graça nas nossas vidas. E Ele fala, não, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros com amor. Cara, se a gente não está servindo uns aos outros, a gente precisa meditar sobre a graça de Deus. 1 Pedro 4,10 fala: cada um use os dons que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em sua forma diversa. Quando nós temos a genuína revelação da graça, nós somos incapazes de odiar alguém. Isso não é um sentimento que vem da parte de Deus, isso não é um sentimento da nossa nova natureza. 1 João 4,20 fala que se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Esse sentimento de ódio não vem da parte de Deus. Amém, gente? Qualquer sentimento como esse é o reflexo da falta de revelação da graça. Tu pode ter entendido a graça, mas ela ainda não foi revelada no teu interior. Quando temos a genuína revelação da graça, somos incapazes de criar contendas entre irmãos. Quando a gente tem a genuína revelação da graça, somos incapazes de falar mal dos seus pastores. E, gente, deixa eu te falar o porquê que o Espírito Santo mandou falar isso, cara. Porque assim, ó, se eu não fosse o pastor dessa igreja, eu não ia estar ligando se vocês não estivessem falando por aí que eu sou lindo, sarado. Eu não ia estar ligando. Se vocês estivessem por aí falando calúnia de que eu sou gordinho, careca. Se eu não fosse pastor dessa igreja, eu não ia me importar com nada. Vocês poderiam falar o que vocês quisessem, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei do meu caráter. Eu e minha esposa, a gente se conhece, a nossa família conhece a gente, eu não ia estar nem aí para quem não está falando de mim. Mas qualquer coisa que é falado sobre nós, gera no coração do outro uma raiz maligna que te impede de receber aquilo que Deus está ministrando através das nossas vidas. Cara, isso é muito sério. Não por mim e por ela, mas por aquilo que Deus ele ministra através das nossas vidas. Cara, isso é muito sério. E se você está numa igreja, se você está ouvindo a gente, você não faz parte da nossa igreja, cara, a gente precisa tirar esse sentimento dos mensageiros de Deus, porque eles estão trazendo algo de Deus para as nossas vidas, e se a gente tem qualquer coisa contra eles, a gente não consegue receber daquilo que Deus está querendo nos entregar. Faz sentido isso, gente? Não é sobre eu e a Nanda, é sobre aquilo que Ele entrega através das nossas vidas para vocês e para os outros. Qualquer palavra que possa contaminar um coração pode tirar a oportunidade de pessoas receberem essa palavra que Deus ele tem para ministrar em nossos corações. Faz sentido isso, gente? Quando a gente tem a genuína revelação da graça, nós reconhecemos que tudo que somos e tudo que temos vem dele. Quando a gente tem a genuína revelação da graça, nós somos generosos. É impossível eu ter a revelação da graça de que eu recebi plenitude de vida nele e não ser generoso.
Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 8, do 1 ao 4. Ele fala: eu quero que vocês saibam, irmãos, o que aconteceu com a igreja da Macedônia. Apesar da extrema pobreza, a alegria transbordante deles foi tão grande e a riqueza da sua generosidade foi ainda mais profunda. Eu lhes dou testemunho que, segundo as suas forças e além das suas forças, eles deram espontaneamente, pedindo-nos com insistência a graça de poder participar da contribuição dos santos. Meu Deus! Cara, isso é o reflexo de quem teve a revelação da graça. Uma igreja em extrema pobreza, insistindo: Paulo, por favor. Paulo devia estar: gente, pelo amor de Deus, vocês não têm carne para comer. Cara, guarda esse dinheiro para vocês. E eles falando: Paulo, você não está entendendo o que a gente entendeu no nosso coração. A gente precisa contribuir com o teu ministério, porque a gente entendeu que a nossa fonte de provisão é o nosso Deus. Paulo, a gente precisa compartilhar disso que a gente tem recebido da parte de Deus. Quando nós temos a genuína revelação da graça, inevitavelmente nós passamos a ter uma gratidão incondicional. A gente não olha o copo meio cheio, ou meio vazio, na verdade. O copo está meio cheio. Cara, tudo nos alegra, tudo. Pô, glória a Deus por isso. Não é o perfeito ainda, mas é isso que a gente tem. Cara, glória a Deus por isso. Amém? A gente ainda não tem um telão de LED, a gente sonha em ter um telão de LED. Se Deus tocar nos seus corações, irmãos. Olha, Deus tocou no coração, compra o telão de LED para a tua igreja. Deixa Deus te usar, aleluia. Brincadeira, gente. Não, é verdade. Brincadeira. A gente é grato pelo que tem. Cara, não temos um telão de LED, mas temos um projetor. E let me tell you something, isso não é nada comparado ao poder dessa palavra maravilhosa. Isso é tudo para transmitir a palavra de uma forma mais atraente. Mas o desejo do nosso coração é que todos estejam com os ouvidos atentos à palavra que está sendo ministrada aqui. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ele não está falando deem graças por todas as circunstâncias. Tu não vai estar doente falando glória a Deus por essa doença. Não, cara. Deus, obrigado, porque apesar dessa enfermidade, você é o meu Deus e em você eu tenho cura. Obrigado porque apesar dessa escassez financeira, eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu sei que você está cuidando de mim e a provisão já está chegando. É nisso que eu creio, Pai. E eu te dou graças porque Tu é maravilhoso. Tu é um Deus gracioso. Estão entendendo? Viver para trabalhar, viver correndo atrás de dinheiro, viver preocupado, viver ansioso, viver pensando mais em si mesmo, em suas próprias necessidades, sem pensar no próximo, fazer parte de uma igreja local e não ter o desejo de servir uns aos outros, de se envolver e se dedicar ao próximo, tudo isso são características e um reflexo de que a gente ainda precisa meditar mais sobre a graça de Deus, sobre aquilo que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. E church, eu não falo isso para gerar peso em ninguém. Deus sabe disso, vocês conhecem o nosso coração. Mas Deus, Ele colocou essa palavra no nosso coração para que a gente possa avançar, para que a gente possa ir além, para que a gente possa entender o que genuinamente Ele nos concedeu através desse favor imerecido que tem transformado as nossas vidas. Amém, gente? Bênçãos são consequências de uma vida transformada. Declara isso comigo. Bênçãos são consequências de uma vida transformada. Se a gente não vem para a igreja com a intenção de sermos transformados, tem alguma coisa errada.
porque cristianismo é sobre vidas transformadas. Amém, gente? Para a gente fechar, Romanos 12, versículo 1 e 2, Paulo ele fala: portanto, irmãos, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, pelas misericórdias de Deus, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que Paulo está falando? Cara, gente, eu rogo a vocês para entenderem sobre o que Cristo fez por vocês, para que vocês se doem uns aos outros, para que vocês vivam como corpo, entendendo aquilo que Cristo fez por vocês. E quando ele fala sobre um culto racional, ele está falando: cara, tenha isso na tua mente, de que é isso que você precisa, é dessa forma que você precisa viver. Gente que fica: estou esperando Deus falar para eu servir. Ele está falando há um tempão, tu que não está ouvindo, tu que não quer ouvir, porque é da vontade dele que a gente esteja servindo uns aos outros, church. E quando eu falo servindo uns aos outros, eu não estou falando de quatro paredes, servir aqui na igreja. Quando eu falo servir uns aos outros, estou falando sobre revelar esse amor de Cristo a pessoas aí fora que estão desesperadas por esse amor. Amém, gente? Ele continua dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Olha a transformação que a gente está falando, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é o problema do crente? O problema do crente é que o crente quer desfrutar, experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sem viver a genuína transformação. E o que a gente está falando aqui, gente, é transformar a nossa mente em quem nós somos, quem nosso Deus é, em renovar a nossa mente entendendo tudo que Ele já fez por nós, tudo que Ele já nos concedeu. E Paulo está falando: quando a gente faz isso, a gente é capaz de desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Faz sentido isso, gente? Receberam isso no coração de vocês? Amém? Deus, Ele está falando muito claramente ao nosso coração sobre esse ser o propósito para esse ano, para as nossas vidas. Se você faz parte da Nova Church, se você é membro da Nova, desse ministério, esse é o nosso propósito, é isso que Deus Ele quer fazer em nós e através de nós. Amém, gente? Só eu que acho isso maravilhoso? Ou tem mais alguém que acha isso maravilhoso? Isso é maravilhoso, cara. Isso é o cristianismo vivo, viver o cristianismo, onde o foco não são nas minhas necessidades, eu não estou de olho no meu umbigo, porque eu sei que eu recebi dele a plenitude de vida e por isso eu posso viver em amor, compartilhando daquilo que Ele tem me concedido. Amém, gente?